Olá, muito boa noite. Vamos falar de fortalecimento do seu sistema imunológico, porque a gente diz que a tempestade vem depois da bonança. Ao contrário. Muito prazer te conhecer. Professor Carlos Henrique Duarte, estamos levantando aqui. é, Ontem mesmo eu estava conversando com um médico e a gente vai trazer mais novidades a respeito disso. A gente sempre conversa, porque a nossa, o nosso medicamento, o nosso alimento está no alimento. E o mundo hoje tem feito cada vez mais alimentos para produzir mais doenças, para viciar mais, para nos levar a ter enfermidade. E é uma casadinha da indústria alimentícia com a indústria farmacêutica. Quanto mais a gente tiver enfermidade, quanto mais a gente puder comprar, mais nós vamos ficar doentes e depois mais tratamento nós vamos precisar, não, de remédios, de medicamentos, de suplementos, enfim, uma série de coisas. Então, aqui, para aquela minoria que não quer viver no efeito manada, né? Como dizia lá o Evangelho, são poucos que vão entrar no caminho estreito. Então, a saúde também tem um caminho estreito, tá? A gente pegou aqui dados, né? E aí, hoje, eu trabalho com isso, é muito fácil a gente ter na nossa residência, na nossa comida, eu tenho uma comida saudável, muito saborosa, mas muito saborosa mesmo, até melhor, mais gostosa que quem vem aqui prova, do que essas comidas que são aí fabulosas servidas como os milagres, né? Comidas fast food, comidas, enfim, nós estamos num processo industrial. Bom, vamos começar aqui, então. A gente pode ver os dados da Covid-19. O Brasil foi o segundo país que mais teve mortes no mundo, cerca de 700 mil mortos, e só perdeu para os Estados Unidos, e tem mais de 1 milhão de mortos, quase 1,1 milhão mortos nos Estados Unidos, e, por coincidência, foram os dois países em que, no início da pandemia, os governos centrais negaram a vacina. Demoraram a atuar com a vacina, demoraram a fazer as medidas que os outros países estão adotando e usaram cloroquina. Então, deu no que deu. Nós temos que ter outra coisa, coincidência também, a gente pode dizer coincidência, né? É que nós temos uma cultura brasileira muito focada no americanismo. Não estamos aqui criticando o sistema, mas assim, nós temos que ter a nossa cultura, né, brasileira. Então, o brasileiro adora muito cultura americana, né? Então, fast food lá, fast food aqui. Disneylândia, enfim, o modo de vida é o mesmo. A gente está mostrando o seguinte: eles estão no norte, nós estamos no sul, América do Sul e América do Norte. Climas totalmente diferentes, regiões diferentes, níveis de renda diferentes, e nós estamos tendo enfermidades muito semelhantes, né? A Covid atacou severamente esses dois países no mundo, foram mais atacados. Os Estados Unidos são o primeiro em número de casos e o primeiro em número de mortes. O Brasil estava no último que eu levantei, o quinto em número de casos e o segundo em número de mortes, fatalidades, tá? E a gente estamos aí com níveis de ansiedade, depressão, questões sociais, nossas são muito similares aos Estados Unidos. Então, a gente pode tirar daí que esse modo de vida, o modo de vida de produção, que agora está essa discussão aí do governo, do fiscal, da economia, e dando-se às pessoas que. Assim, tanto que eu estou dizendo assim, não, tudo bem, as pessoas têm que comer, mas tem que cuidar da economia, sim. Mas antes, não estavam cuidando das pessoas, e o tal do mercado, que não tem nome, não estava preocupado com isso. As pessoas que estavam na igreja não estavam preocupadas com quem está passando fome no meio da rua. Então, a mesma coisa em relação à alimentação. Tá? A gente só vai se preocupar quando os vírus e as bactérias nos atacar. Então, para falar em vírus e bactérias, já é sabido pela medicina que nós temos muitos mais bactérias. É interessante, né? Você tem aí 300 milhões de células, né? 300 milhões de células, vai ter mais de um quatrilhão de bactérias. Nós somos mais bactérias que células. E essas bactérias, nós temos bactérias boas e bactérias ruins. Mas a gente pegar uma coisa aqui muito simples, a gente pensar, tá? Vou bater aqui, ó, uma coisa, a gente pensar uma coisa muito simples, como é que funciona a natureza, né? A gente precisa respirar oxigênio, tá? Então, vejam bem aqui o oxigênio, tá?
a gente pode pegar, a gente precisa de respirar oxigênio. Nós respiramos oxigênio e nós respiramos gás carbônico, que é o CO2, tá? Só que o ar atmosférico, ele é composto por vários gases. O ar que está aqui, não estou falando do ar poluído, tá? E se a gente for ver a camada do ar seco, né? O nível do mar, né? 21% é oxigênio. Então, veja, o que nós mais precisamos que o oxigênio tem 21%. 78% é nitrogênio. 1% argônio, 0,03 dióxido de carbono, aquele que faz mal para a natureza, que é camada de ozônio, mas tem lá. Então, o que a gente quer dizer com isso? A própria natureza está mostrando que nós somos feitos mais de bactérias, nós precisamos de oxigênio, o nosso corpo é feito de células, nós temos bactérias, e elas são muito maiores do que as células, assim como o nitrogênio é muito maior do que o oxigênio. E nós precisamos de oxigênio, não de nitrogênio para respirar. Veja como é que é a similaridade. Então, nós temos que aprender a trabalhar com isso. Tá? E tem as bactérias, mesmo aquelas bactérias chamadas ruins. Ruins para quê? Né? Ela tem que estar naquela proporção adequada. Você precisa dela para a sua sobrevivência, você precisa da sua bactéria lá, seja ela ruim ou boa, ela tem uma função. Assim como eu falei que o nitrogênio tem maior percentual do que o oxigênio que eu preciso, as bactérias têm maior número, 3, 4 vezes maior do que o número de células do corpo. Então, pensando nisso, nós vamos entrar aqui, tudo bem, Kátia? Um abraço, prazer aí. Então, pensando nisso, eu falei, conversando ontem mais com outro médico agora que entrou na minha vida, e a gente falando sobre alimentação, né? O poder da alimentação para mudar tudo. Então, vou contar uma experiência para vocês, e está até aqui do lado, vou poder mostrar aqui, ó, você vai botar a câmera, está aqui, ó, é isso aqui, a festinha. Eu estou botando esse copinho aqui para ficar dentro, porque nós estamos fazendo, diminuindo o agrotóxico, né? Então, aqui você pode ver que tem aqui muitas verduras, folhas, 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 folhas. Né? O que a gente vai ver é isso aqui, a natureza é feita de verde, tá? Então, olha só, vamos contar uma pequena história real de caso, e eu estava estudando essa tarde toda, relatos médicos, enfim. Bom, desde o ano passado, isso aí já vem de outubro, novembro, eu vim passando muito mal, inchaço abdominal, e depois começou a afetar o sono, dormia no máximo 5 horas por noite. Exames, endoscopia, ressonância magnética, depois fiz colonoscopia, exame de sangue, não detecta nada. Sim, está dando uma baixa imunológica, o sistema de imunologia, está dando baixa de leucócito, claro. Se você dorme mal pouco à noite, então seu sistema imunológico vai ficar baixo. Mas você vem inchado, perdendo peso. A dieta boa, né? Porque aí você incha e tal. Então, de 59 quilos, eu estava com 54. As calças tudo guardadas. Eu estava usando as calças de moletom, né? De corrida de frio, né? Aquela segunda pele, para andar por aí. Para ficar mostrando o corpinho, não, porque as outras já estão saindo, cara. Mesmo apertando o cinto, estava saindo sem tirar o botão. Então, eu estava bravo. Já magro, a estatura magra, por causa da atividade física, alimentação saudável. Se entra no estado desse, você vai perder muito peso. Bom, e a imunidade vai baixar. E um médico, outro médico, está tomando medicamento, mudando aqui, mudei de médico. Um médico agora, endocrinologista, meu, que descobriu a intolerância, que não é intolerância, mas eu não devo comer trigo. Olha que coisa interessante. O trigo realmente afeta o meu sono. Não sou celíaco, nada, mas se eu comer trigo, ele ferra o meu sono. Essas coisas são interessantes. E aí, depois de muito tempo, falei assim, bom, vamos ter que tomar medicamento para poder liberar o intestino, porque está cheio, né? Está inchado. Você tem que dormir. Se você ficar com o intestino inchado, você vai dormir. 2 dias sem evacuar, vai formar gases, vai... Tá. Então, aí começamos a fazer isso aqui que eu estou mostrando para você, que é o quê? O suco verde, tá? E aí, por que você não comia verdura? O intestino é frágil, verdura tem celulose. Celulose é difícil de quebrar, é difícil de gestão. A verdura é leve, é saudável, mas a celulose, você tem que ter um intestino, você tem que ter lá as bactérias para quebrar aquela fibra de celulose, tá? Isso é difícil. Então, eu não comia verdura por causa disso. Então, o que eu tinha que fazer? Estava com problema de absorção de carboidratos, né? Principalmente a empim, carboidrato mais complexo. O sistema imunológico, alguma coisa afetou. Isso já vem lá de trás. Bom, se você não come carboidrato, tem essa dieta maluca que fala para você tirar carboidrato,
você pode estar incorrendo numa questão que o carboidrato vira açúcar. E esse era o fato que eu estava perdendo a visão. A minha visão apagava porque eu não estava absorvendo nem carboidrato. Qual o mecanismo? Por quê? Não sei, nenhum médico descobriu, mas a gente só sabia que eu não estava absorvendo. Então, isso aí a gente está chamando a atenção para essas dietas de pessoas low carb, que cortam todos os carboidratos, e aí tem coisas que você vai levar tempos para descobrir, assim como eu descobri que eu preciso comer carne vermelha, eu não gosto de fazer, eu preciso. Você vai levar muito tempo, aí você fica com sequelas que não tem mais volta, tá? Então, aí começamos a decidir o suco verde pela manhã, ao invés de comer a verdura, que ia inchar e virar gás, não é processado. O que a gente fez? Pegamos as verduras, ela fica de molho aqui, pelo menos uma meia hora, cada litro de água, 1% de bicarbonato de sódio, que é para diminuir o agrotóxico, né? A gente ensina aqui, a gente sabe a situação econômica das pessoas, não vai ficar indicando aqui para as pessoas usar orgânico, as pessoas não conseguem nem, tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome, mais da metade da população brasileira comendo quase R$ 100 por mês, a gente tem que mostrar aqui, fazer o teste com aquilo que a gente vai ensinar as pessoas. Então, ali vai ficar no bicarbonato. Então, por exemplo, se for 1 litro de água que tem ali, né, 1.000 gramas, a gente vai botar, aqui eu estou usando a vasilha de vidro, enfim, vai ser o quê? 10 gramas de bicarbonato de sódio. Botei as verduras lá, botei o copo para afundar, para ficar dentro. Meia hora, diminui muito, isso é teste da Embrapa, né? Diminui o agrotóxico. Higienizar, quer higienizar? Não usa água sanitária. Limão. Limão é ácido, maravilhoso. Limão mata bactéria, inclusive mais do que água sanitária. Limão, o que eu faço no limão daqui a pouco, a gente vai pegar essa verdura aqui, tem umas alimentações que são geminado, comida mais crua. Então, por exemplo, tem que tomar cuidado com essas alimentações, porque essas indicações genéricas, elas podem não servir para você, né? Se eu for seguir aquele médico que fala que o melhor alimento do mundo é ovo, depois óleo de coco, ele me mata. Eu não posso comer gordura nenhuma. Ele não sabe que eu não tenho vesícula. E essa questão de vesícula e fígado é uma das coisas que mais afeta a população brasileira, que nem sabe. Eu já tinha visto com a doutora Kátia Haranaka, ela falou que o Brasil é campeão de intervenções, né, no mundo de fígado, né? Intervenção vai aí, cirurgia, transplante, enfim, vai tudo, tá? E o fígado, assim como diabetes, são consideradas doenças crônicas, que numa das lives que eu fiz bem lá atrás, que eu mostrei um relatório do OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que eles têm um relatório, eu fiz esse relatório, os dados estatísticos, mostrando as 10 doenças que mais acometeram as pessoas de 2000 a 2019. Isso antes do Covid-19. Então, conversando com o médico ontem, mostrei para ele. Medicina vê as doenças, a gente vê números, estatísticas, dados, a gente faz a análise e traz aqui para você. Então, lá das 10 doenças que mais afetavam as pessoas, primeiro, cardiopatias. Cardiopatias, né? Sistema coração, sistema circulatório, enfim. Tá? A segunda, aí vinha lá, sistema respiratório, né? Questões de bronquite, pneumonia, enfim, sistema respiratório. Tá? A terceira, diabetes. A quarta, os câncer do sistema respiratório. Eles separaram o sistema respiratório em enfermidades e em câncer, e o câncer vem em quarto. Quando vê a Covid, que é um vírus que afeta o sistema imunológico, quem foram os mais afetados? Pessoas com cardiopatia, pessoas com sistema respiratório e os diabéticos também, e as pessoas são obesas. Então, veja, já se tinha, se a gente avaliar a evolução, já está mostrando que esse grupo está o quê? Minando a sua imunidade. E como que dá para observar isso? Alimentação. A gente quer alimentação fácil, né? Vai no mercado, compra biscoito, não sei o que e tal, né? Ontem eu saí, estava no médico, aí o meu potinho, assim, de plástico, né? O potinho que eu tenho, falei, potinho de biscoito. Cheio de quê? Fruta cristalizada, ameixa, tâmara, figo, enfim, tem dia que eu faria, aí outro dia é pasta, enfim. Frutas doces. A gente não gosta de doce? O organismo gosta de doce, a gente precisa de doce. O cérebro precisa de doce, do doce que eu chamo da glicose, né? Mas da glicose boa, né? E é doce. Se a gente acostumar, as crianças, a gente começar a acostumar a comer esse doce,
que é o da fruta, que tem fibra, tem frutose, tem glicose, e ali tem também a fibra, aí sim nós estamos fazendo uma boa alimentação, tá? E é doce, é gostoso. Ainda aproveita aquela água que eu lavo a fruta, porque eu compro a fruta lá a granel. Lavo ela rapidinho, boto a água fervendo, para matar os bichinhos lá, deixo 2, 3 minutos, tira aquela água, separo, põe lá, reservo, deixa aquela fruta esfriar um pouquinho para não dar choque térmico, você bota o negócio fervendo, depois choque térmico é ruim, que degrada as propriedades do alimento, tá? Então, da fruta ainda mais. Então, deixa um pouquinho ela esfriar uns 5 minutos, vou lá, tiro ela daquela vasilha, porque o fundo tem resíduo, né? Tem resíduo ali, enfim. Tiro daquele ali, tira aquele resíduo, até põe outra vasilha para evitar, enche de água, cubro, porque fruta seca, tâmara, passa, enfim, essas frutas são secas. Elas vão absorver alimento. As pessoas já tomam pouca água. Então, se você comer uma fruta seca, ela vai tirar mais água do organismo. Tá? Eu já tomo muita água ao dia, mas as pessoas não. E mesmo assim, eu vou hidratar ela. Aquela água vai ficando doce, 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 doce. Eu vou fazendo todo dia. Aquela outra água, água que eu fervi primeiro, eu guardo ela também, vou ferver de novo no outro dia. Essa limpinha aqui, que já está só para hidratar, vai ficando. Todo dia eu vou botando essas frutas. Chega no final de semana, eu tenho um vidro de água e está doce. Com essa água doce, faço doce da casca de limão, doce da casca da goiaba, e essa água doce, que tem açúcar, a gente pode usar nos bolos, nos pães, nas receitas, que fica ainda odorizado, né? Quem trabalha aí, eu trabalho só com azeite de oliva, né? Para fazer pão, bolo, o pessoal diz que fica com gosto. Eu peço para provar, ninguém diz que tem gosto, mas não tem gosto de jeito nenhum, por quê? Imagina, essas frutas têm um sabor delicioso, né? Ameixa, o figo. Aí você põe isso numa massa no bolo, tem azeite, com azeite tem gosto, mas você põe essa água com açúcar lá, das frutas, vai tirar o gosto do azeite. E o bolo vai ficar mais delicioso. Tá? Eu fiz o doce da casca de limão, quem provou falou assim, nossa, o doce da casca de limão ficou diferente. Vai muito menos açúcar, reduziu em 70% a quantidade de açúcar. E quando eu aprendi a fazer doce da casca de limão, era igual, tá? Tipo, 100 gramas de casca, 100 gramas de açúcar. E às vezes até mais. Uso 1/3. 100 gramas de casca de limão, 30 de açúcar só. Aí como? Que a gente usa essa água aí doce, tá? Então, a gente está falando aqui coisas que têm, né, relação. Bom, enfim, passamos esses dias todos com essa suco verde de manhã, pega essas verduras, eu não posso comer cru. É meu sistema digestivo, tem cirurgia no intestino. Então, por isso que eu estou comentando de detalhe, porque as pessoas vão para a internet, vão dar dicas, isso, aquilo. Eu não sei, o médico não sabe, o nutricionista não sabe, a pessoa que cuida da sua saúde não sabe. Você tem que cuidar isso com o seu nutricionista, com o seu médico. O meu papel aqui é ser o assessorista, lá tirar você do primeiro andar, levar você até lá no andar do nível do médico e do nutricionista, para você chegar com mais conhecimento. Porque quanto mais você conhece de mercado financeiro, você vai conversar melhor com o cara. Não, bota nesse produtinho aqui, usa. Não, isso aqui não é bom para mim, não. Eu sei. O médico também. Né? Eu já escapei de estar, estou aqui vivo conversando com você, porque o médico deu um laudo que eu falei, tá maluco, eu estou totalmente infeccionado, vou sair daqui agora e sair do hospital. Eu estava com a apendicite supurada. Nível de leucócitos meu normal de 4.000 estava em 13.700. E ele disse que eu estava normal. Se eu não sei, olha o meu nível de leucócitos. Se eu não sei olhar isso, se eu não sei olhar nível de leucócitos, hemácia, coisas básicas, né? Eu falei, caraca, o meu normal é 4.000, eu estou com 13.700, totalmente infeccionado. E ele botou laudo, está lá, laudo, normal. Saí de lá, fui para o hospital, cheguei no outro hospital com 15.700. Fui salvo, tem sido supurado. Né? E aí o médico olha aquilo e fala, caraca, como é que sobreviveu? Porque assim, foram 5 dias, eu fui internado na segunda, fui operado na sexta, nesse processo todo. Tá? Então, a gente está mostrando o seguinte, por que eu dei essa volta toda aqui? Para mostrar o que uma enfermeira me falou. E fortalecer o sistema imunológico, porque eu sempre fui atleta, sempre tive alimentação saudável, enfim, só não sabia essa história que tem cada alimento para o seu corpo, tá? Isso eu descobri muito depois. Mas isso faz com que, numa hora dessa, você também resista mais, tá? Então, esse aqui, você tem que ver quais são as verduras que você pode comer. Bom, no meu tem agrião, no meu tem hortelã,
tem salsa, tem rúcula, que eu adoro, enfim, tem alho poró, mas será que isso é bom para você? Então, vamos pegar o primeiro ponto que a gente pode dar uma dica para você se orientar em relação a isso. Olha só, vamos dizer que você tem um livro aí, que é do Sul, da doutora, deixa eu pegar aqui, ela é, o nome do livro é Dieta Metabólica pelo Grupo Sanguíneo, dieta metabólica pelo grupo sanguíneo, tá? Deixa eu pegar o nome dela aqui. E ela mostra uma coisa que isso não tem prova científica, mas é uma primeira orientação, tá? Emília O. G. Pinheiro, tá? Ela tem essas, né? Ela trabalha com essa linha que, assim, de cada tipo de sangue, né? A gente só conhece 4 tipos de sangue, né? O A, o AB, o O e o B, né? A, B, AB e O. Mas existe mais de 40 tipos de sangue. Esses 4 aí são os maiores, né? Os maiores grupos. E essa teoria de tipo sanguíneo não é provada, porque aí entra agora na nossa engenharia, na estatística, né? Não tem número suficiente de amostra pelo mundo, de pessoas, de quantidade, que comprova que isso é verdadeiro. E isso aí, mesmo que comprovasse, o que eu quero dizer para você aqui? Isso tem, tudo tem não é para todo mundo, tá? Então, vamos lá. Meu pai, falecido pai, ele é sangue O, ele é mais O que eu, O negativo, eu sou O positivo, menos O que ele. Ele comia trigo, comia tudo, comia, estava lá. Tanto que o médico falou, eu falei, cara, doutor, negócio de sangue O, trigo, esquece. Meu pai é sangue O igual eu, come trigo o dia inteiro, dorme pra caramba e tal. E aí ele me desafiou, eu tirei. Para mim faz efeito. Então, vejam bem, mesmo eu é originado. Então, a gente, às vezes, tem que testar, né, a coisa. Mas se você não sabe, não tem uma história. Eu falei, nessa semana agora, uma forma de você começar a identificar alimentos que podem ser bons ou você pode te ajudar, né? Então, aqui, olha só. Você tem que... Sua mãe, seu pai, seu tio, seu avô, história de família, começa a pesquisar isso, né? Ah, minha mãe tem problema de fígado, de vesícula, disso, daquilo. Opa, já começa a ver coisas que podem afetar isso aí. Esse é o primeiro sinal. Agora, não tenho nada, não tenho nenhuma orientação. Então, vamos lá. É igual ao mercado financeiro. Diversificação. Diversificação. O que é? Bom, uma verdura lá pode me fazer mal, né? Pode não ser boa, né? Porque segundo essa teoria de dieta do sangue, isso não é só dieta do sangue, mas vale para tudo, né? Tem gente que tem alergia a tomate orgânico, você não vai saber. Então, nós podemos ter aí alimentos que não são bons para a gente. Tem alimentos realmente que são muito positivos, tem alimentos que são neutros e tem alimentos que são negativos para a gente, né? Eu, por exemplo, se eu tomar café depois do almoço, o trigo eu posso tomar até de manhã, mas se eu tomar café, o trigo ou qualquer coisa depois do almoço, ferrou, meu sono à noite vai sambar. Eu vi um colega tomar café 9 da noite, ele dorme tranquilo, né? Então, assim, para ele faz mal, né? Então, voltando um pouquinho, só para você entender a dieta do sangue, basicamente, nessa dieta do sangue, ela mostra o seguinte: meu sangue é O. O sangue O são os primeiros, lá os mais antigos, né? São os primeiros, aqueles caçadores que saem, é o homem das cavernas, o sangue O é esse primeiro primata aí, e ele é aquele que é o estresse, a adrenalina, porque o cara que vai para a guerra produz muito ácido. E eu produzo realmente muito ácido, né? Então, muito acidente. Está no estresse. Meu cérebro já veio gravado o chip lá, né, no computador, mais acelerado, tá? Então, tem muito ácido no sistema digestivo. Ácido, você precisa gastar. Então, a carne é bom para isso. Porque quem tem muito ácido, a carne é boa. E outra, como se você vem, esse primatão, que tem essa energia, que não, né, essa gás, essa energia que você tem, você tem que ter um alimento mais poderoso. Não vai poder ficar comendo folhinha, que folhinha não dá sustância para quem é. Eu, assim, atividade física, ou faz isso, faz aquilo, lavo, passo, cozinho, vai virado, né? Com a meditação, melhorei muito. Mas é o que o neurologista falou. O neurologista falou uma coisa que eu fiquei impressionado. Tipo assim, cara,
Está lá dentro, vem no teu cérebro. É igual você ter um computador Apple, Android, a máquina do Apple é feita para gráfico, para isso. O Android é feito para outras coisas, não para gráfico. São coisas diferentes. O teu cérebro, ele tem uma energia, ele quer fazer, ele vai... Não adianta te dar um remédio para aquietar você, porque eu vou aquietar você. Eu vou fazer você ficar tranquilo. Eu vou te frear, mas o teu cérebro vai continuar mandando informação, informação, quero fazer, aí você não tem força para fazer. Aí você tem depressão. Esse cara é neurologista, né? Inclusive, ele era. Eu dei sorte, o cara é PhD em psicologia, em psiquiatria, é médico da psiquiatria, fez meu exame do sono, né? Foi avaliar o exame do sono. E aí, um outro médico que não tem nada a ver com isso, não tem essa parte de cabeça, realmente tinha me dado antes um medicamento para eu frear, e ele me remédio, eu estou muito. Então, assim, ele falou: você só vai melhorar quando você fizer, você tem que fazer por você. Meditação, relaxar, aí você vai trabalhar. Né? Mas como que você consegue parar se você era acelerado? Quando tirou o trigo, pum, o menino desacelerou. E aí eu consegui meditar. Olha o que o alimento faz. Foi quando esse médico lá, endocrinologista, me desafiou com o trigo, que eu tirei o trigo, que eu consegui começar a fazer Tai Chi Chuan, meditação, e aí sim tudo funciona. Então, olha que eu estou buscando um alimento para mostrar a você a história. Lá de trás, tá? Com esse suco aqui, com esses exames todos, voltando mais agora, para hoje, atual, né? Com esse suco aqui, depois de 20, 25 dias, eu vinha mal, dormindo mal, inchado, enfim. Já ia tomar medicamento, falei assim, não dá mais. O corpo está baixando muito, né? Tem que desinchar. E aí, no outro belo dia, já acordei, já tinha ficado 48 horas sem evacuar. Falei, cara, 48 horas sem evacuar, vai dar ruim. Forma gases, fica inchado. Muita gente tem isso, inchaço, gases, tem problema, constipação. E, assim, convivo bem com isso. Não convive bem com isso, tá? Dorme lá horas, tem gente que dorme muitas horas, acha que dormiu, mas não dormiu. A qualidade é muito mais importante que a quantidade. Enfim, depois de 20, 25 dias, daqui a pouco comecei a ver as fezes começando a voltar ao normal, porque eu tenho que acordar aí, vai com logo de manhã. É normal, você tem que acostumar o seu ritmo. Quando eu começava a evacuar 10, meio-dia, eu falei, tá, tem coisa ruim, né? Não está assim de manhã. Né? Você observar. Comecei a evacuar de manhã normal, comecei fezes. Olha, que coisa maravilhosa. E aí, fala, Cadudo, prazer. E aí começou a funcionar, né, o sistema digestivo. É, e aí depois eu fui percebendo que o que estava atrapalhando o sono era a comida sólida à noite. Cadê o médico para explicar isso? O médico ainda pediu um mês, vou voltar em dezembro, ele pediu um mês para estudar a parada, para ver o que está acontecendo. Depois de tantos exames, não achou nada. Mas o alimento, que foi o suco verde, e aí não posso, eu falei, não posso comer a verdura crua, né? Então tem que botar pelo menos 2 minutinhos lá para ela ferver, tiro ela, aí você põe lá todo suco verde, tem que ter pelo menos uma maçã. Essa explicação, não sei, mas a maçã tem uma função aí. E por que isso? Isso eu vi há mais de 10 anos. Um médico, isso eu vi um médico, programa que foi no Globo Rural, um médico no Globo Rural, isso há mais de 10 anos, tinha ele no campo, tinha uma senhora, a perna dela não estava com varize, a perna dela já estava já toda tomada. Era assim, não tinha mais. Ele falou, cara, não tem mais irrigação, não tem nem mais tratamento. A perna estava toda. Ele falou assim, isso aqui ia ter que amputar. E não, a senhora não tem, não tinha recurso, enfim, né? A senhora é obesa. Esse médico fez uma coisa assim que ele derruba a medicina, né? Acaba com a medicina. Ele preparou esse suco aqui, verde. Né? Ele falou assim: ele pegou, filmou a perna dela, vou mostrar no Globo Rural. Ele filmou a perna dela, como estava antes, aquela coisa já assim, quase carne, né? Quase carne aquilo. Ele pegou várias verduras, eu lembro lá que tinha agrião, tinha couve, enfim. Por exemplo, eu tenho que evitar couve. Isso eu falo, né? Couve é excelente alimento. Para mim, não é muito bom. Se eu botar, eu vou botar pouco. Mas ele botou lá couve, agrião, enfim, foi botando. E a dica que eu falo, então, se você não sabe, diversifica. Põe um pouquinho de cada. Como eu já sei quais são as verduras que são boas para mim, eu boto mais. A outra eu não boto, eu boto pouquinho. Na verdade, eu boto pouquinho. A gente vai falar sobre isso, tá? Se você não sabe, põe um pouquinho de cada.
põe um pouquinho de salsa, um pouquinho de... Enfim, vai botando um pouquinho, né? Eu tenho que comer ela... eu tenho que estar... Não posso consumir ela fria, né? Porque aí vai a outro tipo de medicina, que é chamada medicina chinesa, tá? Como o médico não sabe, a nutricionista não sabe que eu não tenho vesícula, que eu tenho esse problema no sistema digestivo, que é parecido com doença autoimune, mas não é doença autoimune, né? Porque eu tirei a apendicite deu depois deu um nó, chamado nó nas tripas, né? Que é chamado de descolamento de alça, tá? Teve que tirar 28 centímetros, então, meu intestino não é problemático. Então, essa alimentação, não posso. Estou reiterando isso para mostrar a você. Você vai para a internet, várias pessoas vão dar dica. Não, seja vegano, seja isso, come isso aqui, bota um suco verde com não sei o quê. Você não sabe se você pode comer aquilo. Na minha dieta do sangue, por exemplo, tá lá que, vamos dizer assim, alcachofra. É bom para mim. Ótimo. E para mim seria ótimo, porque eu tenho restrição imensa com gordura. Tá? Praticamente eu posso consumir azeite. Posso comer chocolate, óleo de coco, tem vesícula, ferrou tudo, né? Salmão, atum, enfim. A alcachofra seria ótimo, sob o ponto de vista da dieta do sangue. Só que a alcachofra, ela tem efeitos colaterais no sistema do intestino. A minha médica sabe. Ela fala, você não pode. Ou evita o máximo que puder, um pouquinho às vezes, né? Tal. Então, essas coisas, se você não sabe, você vai usando pouco, tá? E aí, eu, no meu caso, não posso comer crua, não posso germinar e comer crua, existe essa dieta também, tá? De você germinar grãos, que é uma coisa que está muito em moda hoje, germinar grãos, deixar essas verduras de molho, consumir o máximo cru possível. Isso é para quem pode. Se você tem intestino bom, sangue A, por exemplo, nessa teoria de dieta do sangue, o sangue A é ótimo para ser vegano. Ele é ótimo para comer folhinha, né? Ele, não é, ele tem pouco cloro, ele tem pouca acidez. E a acidez é fácil você observar. Cara, o cara que tem muita acidez como eu, vai dar ácido. Não vai produzir muito ácido, né? Se você não produz muito ácido, você já é mais básico, mais alcalino, mais básico, talvez, né? Então você vai ver que você não pode comer muita carne. O cara que é do sangue A, pela dieta do sangue, ele tem problemas com carne, que ele não tem muito ácido. Aí, para ele comer carne, ele vai ter que tomar suco de limão, abacaxi, vai ter que jogar ácido para ajudar na digestão. Por isso que os ácidos, na hora da refeição, é você comer uma fruta, você comer um cítrico, principalmente se você botar o sumo de limão, ele é ótimo, ele aumenta a acidez e melhora a digestão. O ácido corrói o alimento, né, para trabalhar. Tá? Então, fervi lá 2 minutos, tirei isso aqui, peguei o limão, que eu vou tirar o sumo para acabar de higienizar ali, né? Já tirei o bicarbonato de sódio, que está aqui no bicarbonato de sódio. Depois de meia hora eu dessa vasilha aqui, eu vou tirar, eu vou pegar, vou jogar essa água fora do bicarbonato, vou botar aqui dentro, que está cheio de bicarbonato aqui, olha isso aqui. Vou jogar essa água fora, vou passar uma água rápida para tirar o resíduo do bicarbonato e vou encher de novo com água limpa, deixar ela uns 5 minutos de molho. Porque o bicarbonato entra e fica lá. Em 5 minutos para acabar de tirar o resto. Joga fora de novo. Agora você pode consumir sem o bicarbonato, né? Então vamos higienizar com limão, que é muito melhor que a água sanitária. Limão, espreme ali limão. E vamos bater isso aqui no liquidificador com limão. Uma maçã, se for pequenininha, daquelas pequenininhas, né? Essas pequenininhas, tipo, não gosto de fazer propaganda, mas é aquela tipo turma da Mônica, aquela pequenininha. Se for da grande, põe meia, né? Mas uma maçã tem que ter uma fruta cítrica. E por que a fruta cítrica? A fruta cítrica é outra coisa interessante, além dela melhorar a digestão, ela aumenta a absorção de ferro e vitamina B6. Então, quando você põe fruta cítrica na refeição, você está comendo feijão, beterraba, e também as verduras têm vitamina B6, enfim, tem vitamina B12, tem ferro, né? A vitamina C aumenta essa absorção, tá? Do que você está consumindo. Tem também, além de melhorar a digestão, também aumenta a absorção de nutrientes, tá? Principalmente ferro e vitaminas do grupo B, tá? Vou bater isso aqui, tá lá a minha fruta cítrica, a minha maçã. Eu boto também a casca do gergelim,
do gergelim, não. Eu boto a casca do gengibre e a casca da cúrcuma, mas a cúrcuma raiz, não é pó, não. Tá? Por quê? Aquilo, a gente vai falar uma outra sobre isso especificamente, mas só para passar aqui rápido, né? Ontem eu fiz um Reels mostrando batata doce, inhame, enfim, coisas da terra, como o ser humano. Ele está sempre querendo produzir mais, produzir mais, produzir mais. É agrotóxico, é isso, é aquilo, é produto químico, é tudo a terra, as bactérias vão mudando, né? Vão mudando. E aí, o que está lá na terra, batata doce, inhame, enfim, a beterraba, é, essas raízes também estão na terra, né? O gengibre, a cúrcuma. E aí elas criam chamado antinutrientes. É o quê? É para elas se defenderem. Elas vão se defender desses novos fungos que mudaram, mutação, elas vão se defender. E tem esses produtos químicos. Aí você vai consumir esse antinutriente. Eu pego a cúrcuma e o gengibre, eu como na minha refeição. Que inclusive tem um mais você, se eu não me engano, é 15 de maio ou 15 de abril de 2019, tem que ver lá, que eu vi, né? São dois pesquisadores lá de São Paulo, não é o Busato, eles mostrando o poder da cúrcuma com pimenta para quem pode, ou, no meu caso, eu uso páprica doce, tá? Que ela é anticancerígena, tem as quantidades, isso tem que ser do seu médico, mas o poder da cúrcuma, e aí qual é a questão da cúrcuma? Ela tem baixa absorção. Por que é que tem que botar uma pimenta? Eu não posso pimenta, não posso nada quente, senão na dieta chinesa eu sou muito quente, né? E aí eu tenho que tomar coisas mais mornas, mais, né? Esfriar, enfim. Então, para você aumentar a absorção de cúrcuma, tem que botar uma pimenta ou páprica defumada, páprica doce. Tá? Aí você aumenta muito a absorção de cúrcuma. Então, eu como a parte de dentro, tiro a casca, deixo de molho a casca, todas as cascas que eu deixo de molho, casca do mamão, até da manga que não tem isso aí, eu boto lá de molho, enfim, da manga. Agora, como está fazendo suco, está entrando no suco também as cascas, e eu ia para o lixo. Casca de. Agora que eu já melhorei, não preciso mais, eu estou bem, só quero os nutrientes, não preciso mais tratar, eu estou botando junto com o meu suco verde, que primeiro ele estava purinho, tá? Só as ervas, a maçã, a cúrcuma, o gengibre e o limão. Ou outra fruta ácida que você possa, que tem gente às vezes que não pode limão, tá? Bate tudo isso, depois tem que passar, para quem conseguir, é chamado voal. O que é o voal? É um paninho bem fininho, cheio de furinho, né? Como se fosse uma peneira, mas é um pano que não passa nada ali. Para só tirar o líquido, tá? E como é que você vai bater esse liquidificador? Com quase nada de água. E como é que vai fazer? Vai pegar uma cenoura também tem muito agrotóxico, alimentos que têm muito agrotóxico, normalmente, fazem teste. Pimentão, cenoura, mamão, morango. Então, assim, como é que você diminui? Já mostrei. Carbonato de sódio, botou na vasilha, deixa de molho meia hora. Cada litro de água que está cobrindo lá, então, 10 gramas de carbonato. Deixa no mínimo meia hora, tá? Mamão vai ter que botar com casca, né? Vamos lá. Aí, eu pego essa cúrcuma, esse gengibre, como a parte de dentro. Tira a casca, vai ficar de molho lá. Então, por isso que eu estou falando como só a casca, porque a casca eu já comia a cúrcuma no almoço, no tempero, fica uma delícia, né? E a gente usa a casca para bater ali, tá? E ela ficou de molho no vinagre. Bom, a gente bate tudo isso, depois eu passo aqui num coador de café, que eu comprei um coador de café maior, até achar o voal. Coador de café não vai passar nada, é para passar pó mesmo, né? Então, eu compro um coador de café grande, né? Tamanho 10. O meu coador de café é pequeno. Tiro só o sumo daquilo em jejum. Foram 20 dias, a vida voltou. Falei para minha médica, regularizou, fantástico. Aí, como à noite, eu descobri que não estava podendo comer sólidos, porque é isso que estava me travando, eu vou ter que tomar o suco à noite, né? E porque ele dá muito trabalho de manhã de fazer. Então, eu passei a fazer ele à noite, tá? Tá ali, esse aqui já vou consumir daqui a pouco, tá? Aqui tem manjericão, tem, tem
tem uma erva que é maravilhosa. Disse que, eu vou estudar ainda, disse que tem mais proteína que carne. Chama-se Ora, Pronobis, P-R-O-Nobis, Ora Pronobis. É de Minas. Eu ganhei uma muda, plantei, está maravilhosa lá atrás. Daqui a pouco eu vou ver se eu mostro para você. Está linda lá atrás a Ora Pronobis e minha floresta lá atrás que eu plantei dentro do meu quarto. E disse que ela tem mais proteínas que a carne vermelha, tá? Então, coloco a Ora Pronobis também, tiro tudo isso, sumo, tomo isso. De manhã, isso tem que ser em jejum, né? Em jejum. E você fica pelo menos meia hora sem consumir nada. Pelo menos meia hora. Depois começou a fruta, enfim, né? Café por último. À noite, estou consumindo isso aqui, resolveu. Bom, para fechar, isso aqui é de alimentação, é o seguinte. Estava mais um desafio. E eu queria chamar a sua atenção, porque as pessoas não estão nem aí. Depois, quando ficar doente, vir pandemia, elas vão atrás do médico. E aí uma pessoa perguntou assim, como é que você descobriu que era o sistema digestivo que apagava seu olho? Ela me perguntou certo, não foi o médico que descobriu, foi eu que descobri que o sistema digestivo... E eu estava correndo o risco de perder a visão total, porque assim, a visão uma hora podia ir, a médica falou, uma hora ela vai e não volta. Eu perdi e depois recuperava. Observação. Eu observei que a visão apagava de manhã, quando eu estava em jejum, quando eu acordava, antes do almoço, perto da hora do jantar, sempre antes da comida, estômago vazio. Fui alertando minha médica, homeopata, não oftalmo, que ela, o oftalmo não está nem olhando para ele. Eu fui para o homeopata, porque ia ter tudo meu é alimentação. Falei, cara, tem alguma alimentação, já estão ali, no faro. O homeopata se ligou e falou assim, tá perdendo a visão sempre perto do estômago vazio. E aí deu medicamento para o sistema digestivo, para a fígado, minha visão melhorou. Né? A ponto de, depois de um tratamento com terapias, eu fiz terapias energéticas, fiz terapia, fiz exercício para os olhos, mudei a alimentação, eu reduzi 1 grau, tá lá, a médica ela fez o exame de vista, o meu óculos hoje é 1 grau menos do que o que eu usava antes de eu ter problema. Ou seja, eu reduzi o grau do óculos em 2000 esse tratamento foi de 2019, 2020. Em um ano, eu voltei ao que eu enxergava em 2010. O grau foi aumentando e voltou, que estava praticamente em 2010, mesmo nível de visão. Né? Com mudança de estilo de vida, que a minha vida era muito estressante, professor, universidade, nível médio, pesquisador, enfim, aí viagem para lá, para artigo, não sei o quê, isso aqui é um mundo, né? Mudança que você perde a visão, você fala assim, agora, peraí, não adianta ter o glamour e ficar sem visão, né? Você larga tudo, vai. E aí me aprofundei numa coisa que, desde 2000 eu trabalho, eu pesquisei isso no mestrado, questão de alimentos, né? Fui com engenharia, fui lá com equipamento, medir questão de pragas em plantas, para a gente descobrir como é que descobria a praga com laser, enfim. Mas eu tive que ir para a Embrapa, tive para o laboratório dele, no meio do mato, ficar num lugar que tinha aranha, tinha que ficar no quarto que tinha aranha, criar plantinha, estressar ela para ver, né? A gente ia ver o comprimento de onda da planta. Então, ali eu comecei a ver o negócio da planta, como é que a planta ela absorve sol, não tem câncer de pele a planta. Olha que coisa fantástica. E o tecido da planta é muito parecido com o nosso. Comecei a estudar ali a planta, comecei a estudar a física quântica da planta, a química quântica, fisiologia vegetal, com meu amigo Rogério Machado, para ter que encontrar esse cara fabuloso. Doutor Paulo Roberto lá da Embrapa, que foi o diretor que me recebeu. E ali já comecei a estudar uma coisa que eu sempre adorei desde 14 anos, que foi cozinhar. Mas a vida na engenharia, na área de tecnologia com equipamentos, né? A área de elétrica, telecomunicações, planejamento energético, mudanças climáticas, que está aí, negócio de COP aí, eu usei só para o meu uso, né? Da alimento que eu sempre gostei, tá? E aí, com isso, eu falei, cara, vou desenvolver isso aqui para ajudar as pessoas, tá? Então, é isso aí que eu queria falar para você. Você pode fazer isso, você pode mudar, se fortalecer. Tem um artigo que eu vou buscar, isso aí eu vou botar no canal do YouTube, tá? Depois eu publico no Rio, já no Instagram. Tem um artigo desde 2013, tá? Que fala sobre isso. É, como é que você pode se fortalecer só com alimentos? É um dos maiores periódicos assim, reputação internacional. E a gente sempre fala o seguinte, tá?
Eu estava vendo um médico agora à tarde aí, que trabalha com essa comida natural, ele trabalha com medicina de família, ele vai para a horta. É o autor do médico, Lugar de Médica na Cozinha. Parece que é Alberto, Alberto. Mas só vai ter o livro aí, você vai ver. Eu vou pegar o nome dele aqui, ó, para deixar aqui, porque o livro dele chama-se Lugar de Médico é na Cozinha. Tá aqui, ó. Ele tem receita, não sei o quê. Ele fala muito sobre isso, eu estava vendo aí, tá? Pegar, ó, o nome dele está aqui, ó. Alberto Peribanês, com Z. Alberto Peribanês, tá? Ele tem receita, então, mesma coisa que eu entro ali e eu falo assim, eu vi a falha, né? Falha assim. Ele vai indicar o suco verde das coisas de coisa que eu não posso consumir. Fez o pão lá delicioso, o pão lá de Cristo, né? Fez o trigo, eu não posso comer trigo. Por mais que não tenha glúten, que não sei o quê, que trabalha, que quebra a fibra, que faz fermentação natural, que fica na hora, é o trigo que me faz mal, né? O trigo. Eu só posso comer trigo sarraceno, que é original, que nem glúten ele tem. Tá? Não adianta eu usar o trigo, porque é o seguinte, é igual a aveia, muita gente não sabe. Aveia sem glúten. Aveia não tem glúten. Ué, mas por que vem escrito sem glúten? É porque no processo industrial pode ter contaminação, pode ter traços, tá? Então ele tem que informar que é sem glúten, porque assim, essa aqui não tem nada, porque a pessoa pode se ferrar. A aveia não tem glúten, mas a aveia tem avenina. 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 Que é um primo do glúten. Olha só. E para quem tem questões como eu, que tem chamada aí síndrome do intestino irritável, quem tem colite, quem tem questões doenças autoimunes, a avenina também ferra você, assim como o glúten. Então, as pessoas recomendam muito, não, porque a aveia tem fibra, porque aquilo sacia. Mas você pode comer aveia. Você sabia da avenina? Ninguém sabe se você tem colite, se você tem essas enfermidades, e nenhum médico vai poder saber. Então, a gente está frisando isso para as pessoas entenderem que a receita de internet, seja de médico, de nutricionista, né, pode ser legal, mas não é para você. Você tem que avaliar o seu caso e discutir com o seu médico, seu nutricionista. Tá? Tendo alguma pergunta, é só perguntar, estou aqui para tirar dúvida. E se não, eu vou encerrar aqui, vou até o YouTube, depois eu publico lá. Você que está aí, eu vou mostrar para você a, a, a minha plantação que está lá atrás, maravilhosa. O YouTube é fácil, depois eu faço um vídeo lá para o YouTube, coloco lá, é que a gente está ao vivo, e a gente vai mostrar ali para vocês a hora Pronobis, vamos mostrar, está ali atrás, né? Para você ver como é que é fantástico essa coisa, tá? Pessoal do YouTube aí, um abraço, muito agradecido. E eu vou aqui no Instagram, que é o YouTube, eu não vou conseguir levar a câmera que estou no computador. E a câmera eu não vou conseguir estar lá atrás. No Instagram, eu estou com o celular, eu vou até lá no quarto, que vocês vão poder ver lá no quarto, né? As ervas que eu plantei no meu quarto, no jarro, e que eu uso no dia a dia. E aí, sem agrotóxico, saudável, a gente usa, ainda economiza, né? E outra, não precisa ficar botando bicarbonato meia hora, não sei o quê. Eu vou lá na hora, passo água, lavei, já está pronto. Tá? Não é a coisa do mundo, tá certo? Então, YouTube, estou fechando aqui. Um abraço.